O profeta Isaías é classificado, teologicamente falando, como profeta maior. E quando eu digo profeta maior é porque os irmãos sabem que na Bíblia nós temos o costume de utilizar a nomenclatura profeta maior e profeta menor. E o que é profeta maior e profeta menor? Primeiro eu vou te falar o que não é, para depois te falar o que é. O que não é, o profeta maior não é aquele que é mais importante do que os menores. E o que é profeta maior e profeta menor? Os profetas maiores na Bíblia Sagrada são aqueles que têm o maior número de profecias contidas na Bíblia de sua autoria. Simplesmente por isso eles são classificados como profetas maiores. Não necessariamente porque são mais importantes, não necessariamente porque têm mais poder, não. Simplesmente pelo fato de ter um maior número de profecia de sua autoria contida na Bíblia Sagrada. O livro do profeta Isaías, irmãos, é um livro tão importante que é o livro do Antigo Testamento, ou seja, os primeiros 39 livros da Bíblia. Os primeiros 39, é isso mesmo, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo, isso. Os primeiros 39 livros da Bíblia Sagrada, o livro do profeta Isaías se destaca por quê? Porque ele é o livro que mais contém profecias a respeito de Jesus. Ou seja, é o livro que mais contém profecias a respeito de Cristo. E é interessante que esse livro também, ele tem uma curiosidade muito grande. Aqui eu preciso que você redobre a sua atenção, por favor. O livro do profeta Isaías possui uma curiosidade muito grande. E qual curiosidade? O livro de Isaías, ele é conhecido como a mini-bíblia, ou a Bíblia dentro da Bíblia. E eu vou explicar para vocês por que o livro do profeta Isaías é conhecido como a mini-bíblia ou como como a Bíblia dentro da Bíblia. É interessante, irmãos, que nós identificamos muita semelhança, obrigado, Josafá, entre a Bíblia toda, ou seja, entre os 66 livros contidos da Bíblia com o livro do profeta Isaías. E quais são as semelhanças? Primeiro, a Bíblia possui 66 livros, logo o livro do profeta Isaías possui 66 capítulos. A Bíblia possui uma divisão. A primeira divisão da Bíblia é conhecida como Antigo Testamento, contendo 39 livros. A segunda divisão da Bíblia contendo 29 livros. E a segunda divisão tem o nome de Novo Testamento, ou Nova Aliança. Na Bíblia, a primeira parte, que é o Antigo Testamento, dá ênfase à lei. A segunda parte dá ênfase à graça. E é interessante que a primeira parte do livro do profeta Isaías, que também tem a sua divisão, e a sua divisão, pasmem vocês, é em dois, que é a primeira parte, 39 capítulos, a segunda parte, 27 capítulos, assim como a Bíblia. A primeira parte fala exatamente da lei, do juízo e do castigo de Deus ao povo de Israel. E a segunda parte fala da redenção e a chegada do Messias. Ou seja, só que algo interessante na Bíblia também é que o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, ele vai falar a respeito de novos céus e da nova terra. E pasmem vocês, o último capítulo do livro do profeta Isaías também fala de novos céus e de nova terra. Agora, o texto que nós lemos está localizado no capítulo 55. Quando nós chegamos no capítulo 55, nós identificamos um dos períodos mais traumáticos da história de Israel. A saber, o povo está cativo na Babilônia, o povo havia perdido a sua terra, havia perdido o seu templo, havia perdido os seus bens, e em muitos casos eles também haviam perdido a esperança de voltar para Jerusalém. E vendo toda essa situação crítica, toda essa situação caótica em que o povo está vivendo, Deus usa o profeta Isaías para trazer uma palavra de consolo. Deus usa o profeta Isaías para trazer uma palavra de conforto. E aqui eu quero abrir um parêntese
para me liberar uma palavra para a tua vida. Nos momentos de maior dificuldade da sua vida, Deus sempre trará uma palavra de consolo. Nos momentos de maior dificuldade da sua vida, Deus sempre terá para você uma palavra de escape. Nos momentos de maiores desafios da tua vida, Deus sempre terá para você uma palavra de esperança. É o que Deus está fazendo com a nação de Israel. O povo está desesperançoso. O povo está triste. Perdeu a esperança de retornar para a cidade santa, que é Jerusalém. Porém, Deus levanta o profeta Isaías, no capítulo 55. E nesta ocasião, Deus tem o objetivo de trazer uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, uma palavra de esperança para a nação de Israel. E é interessante que os 5 primeiros, irmãos, escute, os 5 primeiros versículos que antecedem o versículo 6, que nós acabamos de fazer sua exposição, mostra-nos Deus convidando a nação de Israel para buscá-lo. Ou seja, os 5 primeiros versículos nos arremete a entendermos que Deus está convocando Israel para buscar o seu nome. Agora, nós chegamos no versículo 6. Agora eu vou começar a expor o versículo que a gente acabou de ler. Eu vou contar de 1 até 3. Eu sei que a gente já leu, mas nós vamos ler de novo esse versículo para nós expormos agora. 1, 2, 3. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Então vamos lá, irmãos. Primeira verdade que a gente aprende é o texto dizendo: buscai ao Senhor. Irmãos, o texto não diz procurai. O texto diz buscai. E por que o texto não diz procurai? Porque a gente precisa entender que existe uma diferença entre procurar e buscar. O que é procurar e o que é buscar? Quando você sai para procurar algo, você sai sem a certeza que vai encontrar aquilo que você saiu para procurar. Porque o nome já diz procurar. E se você está procurando, existe uma probabilidade de você não conseguir encontrar aquilo que você procura. Só que o texto é enfático em dizer: buscai. Agora, uma coisa é eu falar, eu vou na igreja procurar a Deus. Talvez você venha aqui procurar a Deus e existe uma probabilidade de você não encontrar ele aqui, porque você veio para procurar. Agora, existe uma outra diferença quando você diz da seguinte maneira: eu vou à igreja buscar a Deus. Você consegue perceber a diferença entre procurar e buscar? Quando você busca, você não tem certeza que vai encontrar. Em contrapartida, quando você procura, você não tem certeza que vai encontrar. Em contrapartida, quando você busca, você sai com a convicção de que vai trazer aquilo que você foi buscar. Porque você foi buscar. Agora, o que é buscar a Deus? Como nós buscamos a Deus? A Bíblia nos responde esta pergunta de diversas formas. Nós temos diversos versículos que nos ensinam o que é buscar a Deus. Eu vou falar apenas alguns aqui, por causa do nosso tempo. Em primeiro lugar, o que é buscar a Deus? Mateus capítulo 6, versículo 33, a Bíblia diz assim: buscai em primeiro lugar, ou buscai primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Segundo Mateus, escute isso, segundo Mateus capítulo 6, buscar a Deus nada mais é do que o quê? Colocar a Deus como a sua prioridade. Porque ele diz, buscai primeiro, o que, irmãos? Buscai primeiro. Uma palavra muda todo o sentido do texto. Ele não diz buscai o reino de Deus. Porque se ele diz buscai o reino de Deus, eu posso buscar no meu tempo, na minha hora, quando eu quiser. Mas ele diz buscai o quê?
que o reino de Deus precisa ser a nossa prioridade. O reino de Deus precisa ser a nossa prioridade. Ou seja, o que o texto está nos ensinando é que quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, isso significa que nós colocamos Deus em um patamar na nossa vida a ponto dele estar acima de todas as coisas. Deus precisa ser prioridade absoluta na sua vida, irmão. Igreja, Deus precisa ser prioridade absoluta na sua vida. Deus precisa ser prioridade absoluta na nossa vida. Ah, pastor, mas Deus não é prioridade absoluta na vida de fulano. Deus não é prioridade absoluta na vida de ciclano, meu irmão, isso não interessa. Deus precisa ser prioridade absoluta na sua vida. A vida não é uma comparação. Tem gente que sofre muito porque acha que a vida é uma comparação. Eu preciso lhe dizer, não, a vida não é uma competição. Deus não te criou para você ficar competindo com alguém. Não, Deus te criou para a glória dele, para você viver para a glória dele. Então, Deus deve ser prioridade em nossa vida. Agora, nós aprendemos algo interessante sobre isso. Eu só terei tudo de Deus quando Deus tiver tudo de mim. Glórias a Deus. Guarde isso. Glórias a Deus. Você só terá tudo de Deus quando Deus tiver tudo de você. Aleluia. Amém. Você só terá tudo da parte de Deus quando Deus olhar para você e ver que em você não existe dificuldade para Ele ter tudo de você. Deus de poder. O problema não é eu ter tudo de Deus. O problema é, será que Deus tem tudo de mim? Esse é o problema. Primeiro, buscar a Deus é colocar Deus como prioridade sobre a minha vida. Só que para colocar Deus como prioridade na minha vida, é necessário alguns pontos. E outro ponto é buscar a Deus de todo coração. Quem disse isso foi o profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 13. O profeta Jeremias disse assim, olha, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se queremos 100% de Deus, precisaremos dar 100% de nós. Deus não quer que entreguemos a Ele uma parte. Deus não quer que entregamos a Ele um pouco. Deus requer de nós tudo. Escute isso. Deus não quer um pouco de você. Deus quer tudo de você. Glória a Deus, aleluia. Deus não requer apenas uma renúncia de você. Deus requer tudo de você. É por isso que quando Jesus chama os seus discípulos para o acompanhar, a primeira coisa que os discípulos fazem é o quê? Abandonar tudo e o seguir. Porque Jesus nos faz entender que para seguirmos a Ele, é necessário nós abandonarmos as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos sonhos. Servir a Deus não custa um pouco. Servir a Deus não custa alguma coisa. Servir a Deus tem que nos custar tudo. Tudo. Tudo de nós. Servir a Deus tem que nos custar. Agora, é por isso que o diabo, ele não liga em nos dividir com Deus. Né? Como tem um ditado por aí, do crente Raimundo, vocês já ouviram falar? Crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo? Já ouviram falar, né? Eu também já. O crente Raimundo, irmão, na verdade é o seguinte, ele não está com nenhum pé na igreja. O fato dele vir na igreja não quer dizer que ele está com um pé na igreja. O crente Raimundo, ele está literalmente com os dois pés no mundo.
Porque para servir a Deus não existe meio termo, não existe ficar em cima do muro. Ou a gente entrega tudo para Ele ou não entrega nada. Tá entendendo? Ou a gente é, ou a gente não é. É por isso que o diabo não liga em nos dividir com Deus. Só que em contrapartida, pro lado de Deus, não funciona esse negócio. Lado de Deus, Deus nos quer por inteiro. De corpo e alma. Aleluia. Todo. Então, Deus nos quer por inteiro. Primeiro, o texto diz, buscai ao Senhor, como é que continua? Enquanto se pode. Vamos lá, buscai ao Senhor enquanto Se pode achar. Agora escute, o texto diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode. Isso me faz entender que se o profeta está dizendo enquanto se pode achar, vai chegar um dia que alguém vai procurar e não vai buscar, e não vai achar. Correto? Porque aquela palavra ali, enquanto, muda todo o sentido do texto. O texto poderia dizer, buscai ao Senhor e você vai achar. Não! O texto é enfático em dizer enquanto se pode. Ou seja, vai chegar um dia que alguém vai buscar e não vai encontrar. Isso aqui, irmãos, eu quero que você redobre a sua atenção, mas isso aqui é gravíssimo, isso aqui é perigoso. Isso fala da urgência, da oportunidade que nós precisamos buscar a Deus no tempo presente. E quando eu digo no tempo presente, não é amanhã e não é hoje, é agora. Aleluia, glória a Deus. Porque a Bíblia diz que o amanhã a Deus, nós conseguimos encontrar a Deus hoje, mas quem garante que a gente vai conseguir encontrar Ele amanhã? Quem garante? Graças a Deus, o que nos garante é que nós somos salvos. Que se Ele voltar agora, seremos arrebatados e nós iremos morar com Ele. Mas agora, em contrapartida, o texto fala a respeito de buscar a Deus coletivamente, enquanto se pode achar. Ou seja, irmãos, há um tempo específico em que Deus está acessível, em que Deus está disponível para ser encontrado por aqueles que o buscam sinceramente. Há um tempo específico, e esse tempo é agora. Isso ressalta a importância de nós sermos fiéis a Deus hoje. Hoje. E às vezes, né, como eu disse na quinta-feira passada, para os irmãos que não estão aqui, às vezes nós ficamos chateados com o resultado. Com o resultado. Né? Porque na nossa mente, na nossa cabeça, bom seria se essa igreja tivesse abarrotada de pessoas. Eu ficaria muito feliz. Mas desde quando eu entendi que o sucesso ministerial não se resume, não é resultado, mas fidelidade, o meu coração se alegrou. O meu coração se alegrou. Sabe por quê? Porque a obra de Deus não é medida por resultados. Ah, pastor, se a igreja não cresce, tem algo errado. Nem sempre. O profeta Jeremias pregou. E se você for olhar, o profeta Jeremias ganhou 2 almas para Jesus. E pensa num homem crente. Pensa num homem que ele era conhecido como profeta chorão. O profeta Jeremias, irmão, ele chorava na presença de Deus. Pensa num homem que tinha Deus na vida. E ele ganhou 2 almas para Jesus. Aí você olha para Jonas, fujão, desobediente. Deus mandou ir para um lado, ele foi para outro. Só que quando pregou, ganhou a cidade toda. Aí se você é aquele resultadista, você olha e fala, não, Jonas foi melhor que Jeremias. Eu não posso dizer isso. Eu não posso dizer que Jonas teve mais intimidade com Deus do que Jeremias. Sabe por quê? Porque quem faz a obra é Deus. Mas quem dá o crescimento também é Deus. Porque o Paulo diz assim, olha, Paulo plantou, Apolo regou, mas Cristo é quem deu o... Pois é. Ou seja, eu planto, o irmão Joel rega, cada um de vocês vão regando, mas Cristo é quem dá o... Crescimento. Aleluia. Glórias a Deus.
Aleluia. Crescimento. Ou seja, é claro que existem algumas coisas que acontecem que até atrapalham o crescimento da obra de Deus. Mas o que nós pudermos fazer para resolvendo esses problemas, aquilo que tiver no nosso alcance, a gente vai resolver. Mas aquilo que não tiver no nosso alcance, isso não atrapalhará o crescimento da obra de Deus, porque a obra de Deus não é do pastor Aliston. Essa igreja aqui não é minha, irmãos. Eu estou aqui por um tempo determinado. Eu estou aqui por um tempo até quando Deus quiser. No dia que Deus não quiser mais, Ele me tira daqui e traz outro para cá. E a obra de Deus vai continuar sendo feita. Por quê? Porque a obra de Deus não depende de mim. A obra de Deus não depende de nós. É nós que precisamos da obra de Deus. Né? Nós não fazemos para ser salvo. Eu prego porque sou salvo. E quando você prega porque você é salvo, a motivação de você pregar é outra. Porque quando você faz a obra de Deus para ir para o céu, aí você tem um peso sobre a sua consciência. Não, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Não. Ao invés do peso, irmão, você tem que ter a alegria da salvação no rosto. E a alegria da salvação é você vir para um culto como esse, mesmo vendo que a igreja está vazia, mas com prazer, com alegria, e dizendo, eu sou um privilegiado, porque mesmo sem merecer, eu estou na presença de Deus. Poderia ser outra pessoa, mas Deus me escolheu, e louvado seja o nome dele. Ou seja, nós precisamos buscar a Deus enquanto se pode achar. E aqui, eu quero ler uma frase impactante de um pregador chamado Charles Spurgeon. Spurgeon foi considerado o príncipe dos pregadores. Spurgeon diz da seguinte maneira: o inferno está cheio de almas que pensaram ter tempo de sobra para buscar a Deus mais tarde. Você conhece aquela pessoa que sempre fala, agora não. Quando eu chegar no Brasil eu faço a obra. Agora não. Quando eu tiver com certa idade eu faço a obra. Agora não. Quando eu realizar aquele sonho meu eu faço a obra. Agora não. Quando eu conquistar aquele bem eu faço a obra. Você conhece alguém desse jeito? Pois é, o Spurgeon diz da seguinte maneira, que o inferno está cheio de pessoas que pensaram ter tempo de sobra para buscar a Deus mais tarde. Eles pensaram que teria a oportunidade mais tarde, só que esqueceram que o Deus do templo, que o Deus do tempo não é ele, não é eu. O Deus do tempo é o Deus dos céus. E é Ele quem sabe o dia que nascemos e o dia que iremos morrer. Nós não temos a certeza de nada. Então é por isso que eu reforço a urgência de dizer, irmãos, busque a Deus hoje, não deixa para amanhã não. Faça a obra de Deus hoje, não deixa para amanhã não. Porque a certeza que você tem é o agora. O amanhã a Deus pertence. E se porventura Deus resolver voltar para nós agora, glória a Deus, a gente não perdeu tempo. É verdade. Agora, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. E a última frase o que diz? Invocai-o enquanto está perto. Irmãos, deixa eu te falar. Às vezes parece que Jesus está tão longe de nós. Às vezes parece que Deus está tão longe. Deus não está vendo os meus problemas. Deus não está vendo a dificuldade que eu estou passando. Mas eu preciso lhe dizer, irmão, Deus está mais perto do que você imagina. Sabe qual é a distância de Deus para você? É a distância que tem o seu joelho do chão. A mesma distância que tem Deus para você é a mesma distância que tem o seu joelho no chão. Porque Ele não se distancia de nós. A verdade é que é o contrário. É nós que nos distanciamos dele. E a Bíblia, desde o início, é assim. Irmão, a Bíblia diz que Deus descia no Éden, né, lá no jardim, na viração do dia, todo dia, para conversar, trocar uma ideia com Adão. Quando Adão peca, o que acontece? Deus deixou de ir lá, sim ou não? Não.
Deus deixou de ir lá? Não. Só que quando Deus desce a paz do pecado, o que acontece? Adão não está mais lá. Sabe por quê? Porque o pecado não afasta Deus de nós. Pelo contrário, o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Ou seja, mas como assim, pastor? Sabe, pra você entender, eu vou falar sua língua para você entender. Deus continua no mesmo quartinho onde você estava acostumado a dobrar o joelho para orar e hoje não ora mais. Deus está no mesmo volante que você tinha o costume de, ao ir para o trabalho, colocar um hino. E nesse hino você chorava, sentia a presença de Deus. Falava em línguas estranhas, orava. Deus está lá no mesmo local. A diferença é que você saiu de lá. Deus está na mesma sala da sua casa, ou na cozinha, quando você lavava as louças da sua casa. E você cantava um hino da harpa. Como esse que foi louvado aqui. E de uma hora para outra, lavando louça, você sentia a presença de Deus. Quando você começava, pelo sangue, pelo sangue. Aí você começava a lembrar o quanto você é miserável, o quanto você é pecador, e o quanto Deus é bom na sua vida. Aí quando você via, você chorava. Sabe o que é isso? É Deus que estava pertinho de você. E o texto é claro em dizer, invocai-o enquanto está perto. Ou seja, irmãos, Deus está perto de nós. Deus está à distância de um clamor de nós. O que a gente precisa fazer é conversar mais com Ele. A gente conversa pouco com Deus, irmãos. Não tem como você ser amigo íntimo de alguém se você não conversa com esse alguém. Você pode conviver com uma pessoa anos da sua vida, ao lado dela, mas se você não conversar com ela, você nunca será íntimo dessa pessoa. Deus é do mesmo jeito. Se você não conversar com Deus, você não será íntimo dele. Pastor, eu não sei orar. O bom é que Deus não é homem. Deus não é homem. Sabe por que eu digo isso? Porque tem gente que acha que tem um método para orar. Você sabe o que Deus espera de nós, irmãos? A única coisa que Deus espera de nós quando nós estamos orando é a sinceridade do nosso coração. Você vai falar com Deus do jeito que você sabe. Porque Ele vai ouvir sua voz. Pastor, eu não sei falar aquelas palavras chiques que o povo fala. Magnífico, excelso, grandioso. Não, meu irmão, você não precisa falar isso com Deus. Não precisa. Você precisa entender que Deus é seu pai. Chame Ele de pai. Chame Ele de papai. Se você quer ser mais íntimo, chame Ele de papai. Né? Chame Ele de pai. Chame Ele de Deus. Chame Ele de melhor amigo. Você precisa entender que Deus está pertinho de você. Então, o que Ele espera de nós é que nós busquemos a Ele. Busquemos a Ele a ponto de nos tornarmos íntimo de Deus. Existe uma frase que diz: ore quando tiver vontade. Ore sem vontade. E ore até dar vontade. Ou seja, você não precisa ter vontade de orar. Pastor, eu estou desanimado. Eu preciso lhe dizer, meu irmão, sua carne não gosta de orar, não. Sua carne gosta de ficar na frente do celular, vendo rios. Passando o dedo. Se bobear, você fica ali 2, 3, 4 horas na frente desse negócio. Por quê? Porque é prazeroso. Né? Como diz as terapeutas que tem aqui. Você está alimentando o sistema dopaminérgico, é isso que fala, né? É o sistema, né? Está trazendo dopamina para o seu cérebro. Acho que é o córtex pré-frontal, que você, quando alimenta ele, vai trazer dopamina, e automaticamente dopamina é aquilo que traz prazer. E quando você está rolando aqui, vendo aqueles vídeos ali, e o algoritmo, né, das redes sociais, do YouTube, do Instagram principalmente,
é algo tão terrível que ele nunca vai dar para você um vídeo que você não gosta. Né? Se você gosta de futebol, você vai ver um vídeo, aí daqui a pouco aparece outro, e é um atrás do outro. É um mais atraente, atrativo que o outro. E o tempo passa, irmão, você não vê. Já aconteceu com você? Eu estou falando porque já aconteceu comigo. O tempo passa, você não vê. Né? Você faz uma pesquisa no Google, lá, qualquer coisa. Aí daqui a pouco a pesquisa que você fez tá aparecendo os vídeos lá relacionados àquilo. E é algo tão interessante, irmãos, que eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu tenho certeza que já. Talvez algo que você nunca pesquisou, mas algo que você falou. Se você falar, não, eu tô precisando comprar um tênis. Você chega na sua casa, o que mais vai aparecer é propaganda de tênis vendendo. Por quê, irmãos? Isso é um sistema dopaminérgico. É aquilo que nos traz prazer. Porque tudo que quem inventou esse negócio aí chamado celular quer é te prender na frente dele. Porque quanto mais tempo você fica aí, mais dinheiro esse povo ganha. Agora escute. O tempo que nós ficamos na frente das telas, irmãos, é um tempo muito precioso. É um tempo que não vai voltar mais. E esse tempo é um tempo perdido, porque na maioria das vezes que a gente está na frente das telas, né, eu não vou falar todas as vezes, porque a internet tem muita coisa boa. Eu não vou ficar endemonizando a internet, rede social, não. É claro que tem aquilo que não presta, mas tem muita coisa boa. Mas na maioria das vezes a gente está consumindo, na maioria das vezes, está consumindo algo que não vai nos acrescentar nada. Nada. A gente fica vendo lá aqueles bobos do carnaval lá, achando que está atacando a igreja de Deus, colocando os crentes na lata de conserva, e os crentes bobos ficando tristes com aquilo. E a gente fica revoltado com esses negócios, aí vê um comentando, o outro. Então, irmãos, na maioria das vezes, a gente se alimenta de coisas que não vai nos edificar. Agora, a gente precisa ter uma rotina de oração, igreja. Você tem vida de oração? E quando eu te pergunto se você tem vida de oração, eu não estou perguntando se você ora todo dia antes de dormir, não. Se você tem vida de oração, você precisa me falar qual que é o horário que você ora todo dia. Quanto tempo que você ora todo dia? Você já parou para imaginar se nós tivéssemos a mesma disciplina que nós temos na vida do nosso trabalho, na vida profissional? Se nós tivéssemos a mesma disciplina que nós temos na vida profissional com a nossa vida com Deus, irmãos, tinha diabo que parava na nossa frente, não. O inferno não pararia na nossa frente. Sabe por quê? Porque no trabalho funciona da seguinte maneira. Tem hora para chegar, muitos deles não tem hora para sair, porque tem muito trabalho, né? Que a pessoa faz hora extra, mas tem hora para sair. Então, você tem hora para chegar, tem hora para sair, você não come qualquer hora, porque tem um horário de lanche, de break. É tudo organizado. Se você não for, você avisa o seu patrão. E se você não for, você, né, manda alguém no seu lugar para não deixar seu patrão na mão. Agora, quando é com Deus, irmãos. Estou falando de mim, não. Estou falando de pastor, não. Estou falando com Deus. Então, assim, nós precisamos ter uma rotina. O que é rotina? O que é rotina? Vou ensinar uma coisa para vocês. Institui um tempo do seu dia. Ah, pastor, não tem costume de orar. Mas sabe como que você vai criar o costume? É orando 5 minutos por dia. Se você colocar 1 hora, você não vai conseguir. Se você não tem costume, você não vai conseguir. Então coloca. Quer ver? O horário que eu estou mais tranquilo. Né? O horário que eu estou mais tranquilo é 5 horas da tarde. Então, todo dia eu vou colocar no despertador 5 horas da tarde, oração. E eu vou orar 5 minutos todo dia, 5 horas da tarde. Você vai ver que você vai começar 5 minutos. Quando tiver uma semana que você estiver orando 5 minutos, você já não consegue orar 5 minutos mais. Porque você vai orar 10, 15, 20. Mas vai chegar um dia que você não vai querer orar. E não é porque você não tem tempo, é porque você não quer. Sua carne não quer. Mas eu costumo dizer, você sabe quem faz o que gosta? É o José que é criança.
Criança faz o que gosta. Homem, mulher, faz o que precisa ser feito. Quem é que gosta de acordar cedo para ir trabalhar? Se tiver alguém que gosta, tudo bem, bom para você, eu não gosto. Mas por que eu tenho que trabalhar? Porque eu preciso. Quem gosta de acordar de madrugada? 5 horas da manhã, igual a 4 horas, 3 horas. Sai igual um zumbi, dormindo. É difícil, irmão. Mas por que eu vou? Porque eu preciso. Eu não tenho opção. Eu não quero. Não. Quem tem opção é a criança. O José tem opção. Eu não tenho. Você não tem opção. Você precisa fazer. Ou seja, a vida com Deus precisa ser do mesmo jeito. É claro que você tem a opção de não querer orar e está tudo bem. Só que quando você decide não orar, você precisa entender que quem perde é você. Deus não deixa de ser Deus quando eu deixo de orar. Tem gente que acha que Deus é igual... Sei lá, tem gente que acha que Deus é um velho assentado numa cadeira, mendigando a adoração. Não, irmão, Deus é Deus. Deus é Deus. A Bíblia diz que tem 24 anciões ao redor do trono dele, 24 horas por dia. Ou seja, sem cessar dizendo para ele, santo, 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 santo. Ou seja, irmãos, quando nós nos aproximamos dele, quando nós oramos, quem é beneficiado é só nós. Só nós. Deus não é beneficiado em nada. Ele não muda, ele é imutável, ele é inalterável. Mas nós, quando eu oro, eu me torno mais parecido com Jesus. Quando eu oro, eu passo a falar mais como Jesus falava. Quando eu oro, eu passo a agir mais como Jesus agia. Quando eu oro, eu passo a sentir mais o que Jesus sentia. Quando eu oro, eu me pareço mais com Jesus. Eu conheço mais Jesus, eu me torno mais íntimo de Jesus. E aqui é o caminho para o término. Invocai o seu nome. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto está perto. Ou seja, nós precisamos invocar Ele hoje. Não vamos deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje, pois a oportunidade nós temos é hoje. Mais importante do que ser abençoado é ser salvo. É ser salvo.